Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Então, no último vídeo, nós falamos principalmente sobre frequência vibracional, luz e informação, ressonância, dimensões ou planos de existência de vida, constituição do ser hominal e também falamos dos fundamentos doutrinários que eu adoto na minha vida e tantas outras coisas, né? A teoria das cordas também, né? Hoje nós vamos continuar explanando o tema ascensão espiritual, considerando os planos de existência de vida ou planos de regeneração, também denominados. E como já destacamos, teremos alguns vídeos em sequência sobre o assunto para a gente poder desenvolver integralmente o tema que nós desejamos. Então, no último vídeo, estivemos falando em terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, né? Mas o que é tudo isso aí? Precisamos entender bem o que é essa história de dimensão. Estamos falando em planos de existência, planos de vida ou dimensões. Nós vamos explorar isso e explicar melhor neste vídeo. Poderíamos dizer, em bases místicas, que temos um modelo de 12 dimensões distribuídas em 3 planos de vida da criação, segundo os mentores espirituais. Vocês podem ver a figura aí, onde nós temos lá, temos o mundo inferior ou plano inferior da criação, que abrange a terceira e quarta dimensões. Temos o plano intermediário da criação, que abrange desde a quinta dimensão até a nona. E temos o plano superior da criação, abrangendo as outras dimensões, isto é, a 10ª, 11ª e 12ª dimensões. Então vocês estão percebendo que a terceira dimensão lá é onde tem o processo, onde há o processo das reencarnações. A quarta dimensão, que é denominada de plano astral, e depois temos as outras dimensões. Nós não vamos desenvolver além da quinta dimensão. Então, na quinta dimensão, por exemplo, é onde nós temos o corpo de luz, que nós vamos explicar o que é esse corpo de luz. Depois temos a sexta dimensão, que envolve as matrizes de DNA, a sétima, criatividade pura, e etc., né? Vocês estão vendo aí na figura esses aspectos. Então, a terceira dimensão, ela está baseada na matéria, é onde nós estamos aqui, né, vivendo agora. Que campo é esse? Que plano é esse? É na dualidade da vida, na presença do bem e do mal, mais do mal do que do bem. Também é um plano onde há as reencarnações, como eu já falei, no Sansara lá do budismo, né? Que tem, enquanto o indivíduo não alcançar a iluminação, não sai do processo da reencarnação. Isso segundo o budismo. No espiritismo, nós somos espíritos em evolução gradativa e sempre. É também um plano onde há o sofrimento e a dor, que o Buda falava, e nós também estamos vendo aqui, vivenciando isso, né? E todos nós estamos como atores e atrizes nesse teatro do universo, não é? Então, nós temos que sair dessa terceira dimensão na próxima vida, naturalmente, né? E sermos felizes, e sermos senhores de nós mesmos, no aqui e agora, que eu tenho falado tanto nos outros vídeos. Isso é possível? Claro que é possível sim. Então, a terceira dimensão é esse plano da vida aqui descrito neste momento. E a quarta dimensão, do que se trata? A quarta dimensão caracteriza-se por uma matéria mais sutil que a da terceira dimensão, que denominamos de plano astral, e que se baseia no quê? Nas emoções e na mente. Vocês vão entender melhor na sequência. O plano astral, então, que é a quarta dimensão, ela passa desapercebida aos nossos órgãos dos sentidos, pois tem a ver com os nossos campos áuricos, com os nossos campos bioenergéticos. Quais são esses campos? É o corpo vital, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. São 4 corpos
que se apresentam praticamente ou parcialmente invisíveis aos olhos dos sentidos, certo? Os médiuns videntes podem vê-los facilmente e com algum treino, qualquer pessoa também pode visualizar parte deles. Já também falei sobre isso. Então, na verdade, eu tenho aqui meu corpo físico e tenho aqui um campo bioenergético físico que é constituído pelos corpos bioenergéticos que eu falei lá num outro vídeo. Tá certo? Muito bem. Então vocês estão entendendo que o nosso corpo aqui físico está na terceira dimensão e os nossos corpos bioenergéticos estendem-se para uma dimensão mais sutil, mais invisíveis aos nossos olhos. É nesse sentido que falamos em diferentes dimensões. Entenderam o que é dimensão? São planos mais sutis conforme nós vamos considerando o universo. Então, quando eu falo em corpo de luz, por exemplo, estou falando em um corpo físico ajustado num plano de existência de vida bem mais sutil do que essa terceira dimensão. Entenderam? Então, a quinta dimensão que eu falei que é uma dimensão referente ao corpo de luz, e quando nós estivermos vivendo na quinta dimensão, nós vamos ter um corpo sutil, mais sutil físico, um corpo bioenergético também mais sutil, e um espírito com o seu perispírito também mais sutilizado, porque o espírito estará mais desenvolvido, com certeza. Entenderam? Então, dependendo da dimensão, o ser imortal, os corpos áuricos e o corpo físico cada vez mais ficam sutilizados. Entenderam? Então, nós temos que destacar que as dimensões não são lugares. Elas são níveis de evolução da consciência. Consciência é o espírito, não é? Entenderam? São dimensões que poderão ser alcançadas dependendo do nível vibracional ou da frequência vibracional daquelas cordas, da teoria das cordas, que as criaturas apresentam. Quando eu faço uma oração a Deus, com certeza todo o meu campo bioenergético fica mais sutilizado, porque é assim que a frequência vibracional transcorre. Então, vocês estão lembrados das teorias, lá, os conceitos das frequências vibracionais da teoria das cordas que nós vimos no vídeo passado. Para chegarmos às dimensões mais elevadas ou mais sutis, precisamos evoluir nosso nível de consciência, nosso espírito, e aumentar a nossa frequência vibracional. Lembra do que falei da ressonância? Quando eu estou trabalhando a minha imperfeição espiritual e a minha vibração ela fica mais frequente em termos de ondas e elas vão se harmonizar através da ressonância com a energia do universo. A energia do universo aí eu estou me referindo à luz infinita da criação, que é a luz de Deus. Entenderam? Então, nós já entendemos que as dimensões, a terceira e a quarta, nessas dimensões ocorre o jogo da separação. Nós estamos separados do universo, vamos falar assim, dessa luz infinita da criação. Deus está oculto a nós, porque estamos num plano de vida de imperfeição, onde o mal é mais gerado do que o bem. Então, a ilusão do bem e do mal prevalece, e é possível que a criatura possa sentir-se separada do próprio espírito, acreditando tão somente no corpo físico, na matéria, bem como pode se sentir separada dos outros seres humanos, e logicamente acreditar em uma só vida, e nada mais, né? Portanto, poderá até adotar a crença do ateísmo, com certeza. Então vocês vejam que na terceira dimensão e quarta onde nós vivemos, o ego aparece em sua pujança na vida de cada criatura, né? Neste plano de vida. E até o superego, o id, que a psicologia lá explica muito bem isso tudo. Além disso, o egoísmo, o orgulho, o apego, os desejos, a ambição desmesurada, a arrogância estarão presentes
Porque nós estamos mais no campo do mal do que do bem, na dualidade do mal, mais no mal do que o bem. Os bloqueios dos chakras acontecem neste plano dimensional em decorrência da presença daquelas imperfeições que eu citei, né? Que estão na quarta dimensão, mas que podem ser diagnosticados por diversos meios, métodos, que eu já mostrei lá nos vídeos de unificação. Vocês voltem lá que vocês vão ver. Então eu posso verificar bloqueios aonde? Nos corpos de luz, nos corpos emocional, mental, espiritual, físico aqui. Então, os espíritos desencarnados, com aquelas imperfeições que caracterizam os espíritos imperfeitos como nós, vivem por aqui, na quarta dimensão, praticamente na crosta terrestre, estão todos presos, como nós estamos aqui. Pois a frequência vibracional desses espíritos desencarnados deixa-os presos por aqui mesmo. Não são capazes de se deslocarem a outros planos de existências mais sutis, pois serão impedidos em função do aspecto das vibrações espirituais ruins. Entenderam? Então nós estamos todos presos, por exemplo, aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Por enquanto, nós encarnados e os desencarnados estamos aprisionados aqui. Enquanto não elevarmos a nossa ascensão espiritual, nós não saímos daqui, ficamos na roda das reencarnações. Entenderam? Então agora vamos falar um pouquinho da quinta dimensão, depois a gente volta a falar da terceira, da quarta, vamos ficar nesse vídeo falando sobre essas dimensões. Então a quinta dimensão, ela faz parte do plano intermediário da criação, como já falamos. É a do corpo de luz, na qual as pessoas que vivem nessa dimensão, nessa quinta dimensão, que são planos de regeneração, têm consciência de si mesmas como mestres e seres multidimensionais, capazes de transitar em várias dimensões ou planos de vida. E estão mais voltadas para a espiritualidade, para a prática da fraternidade universal, para a prática do amor incondicional, para a prática do amor ao próximo, abrangendo naturalmente a união com a presença da fonte, conforme os ensinamentos de Jesus. Jesus falava sobre isso, com certeza. Essa quinta dimensão é exatamente a morada de regeneração que os espiritualistas e espíritas e de outras religiões citam no processo atual da transição planetária e transição da humanidade que todos estamos passando. Agora, se trabalharmos a nossa ascensão espiritual, vivendo aqui na terceira e quarta dimensão, é possível isso aí, né? Poderemos acessar a frequência vibracional inerente a esse plano mais sutil, isto é, a quinta dimensão. E com certeza estaremos desfrutando da vida com muito mais qualidade, com saúde, bem-estar, diferentemente das outras criaturas que estarão curtindo aqui na nossa dimensão provas, expiações, sofrimento e dor, com certeza. Então é possível, já no aqui e agora, a gente trabalhar uma mudança de postura, de vida, de conduta e de qualidade, com certeza. Bem, meus caríssimos, eu acho que vocês entenderam essa história aí de terceira, quarta e quinta dimensão, da possibilidade de a gente se transportar em dimensões mais sutis, se nós formos merecedores disso no trabalho espiritual. Entenderam? Então, nós não vamos descrever agora a sexta, a sétima, a oitava, até a 12ª dimensão, porque nós estaríamos nos afastando dos nossos objetivos deste vídeo, né? Nós estamos falando sobre a ascensão à quinta dimensão, mesmo estagiando aqui na terceira e quarta dimensão. Nós poderíamos chegar até a 9ª dimensão. Acima da 9ª,
E demoraria provavelmente milênios, apesar que depende de cada um de nós, né? A evolução espiritual é individual. E por que a partir dessa seria muito difícil a gente alcançar? Poderemos alcançar, porque ela faz parte da morada dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, que já não tem nem corpo físico mais, porque são espíritos puros. Pois trata-se do plano superior da criação. Entenderam? Jesus está neste plano, com certeza. Muito bem. Um outro aspecto que gostaríamos então de abordar diz respeito à ascensão, que não afeta só os espíritos. Trata-se também de um processo físico. Essa ascensão que nós estamos aqui focando é tanto do meu espírito como do meu corpo físico e dos meus corpos bioenergéticos e do perispírito do espírito, que é um processo físico. E a mudança acontece tanto no corpo físico como no espírito. Então há uma mescla de evolução, sutilizando toda a minha estrutura, todos os meus componentes do meu espírito, que é o ser imortal. Mas também o corpo físico vai se sutilizar quando eu estiver com o corpo físico da quinta dimensão, com certeza. Não será o mesmo corpo físico, mas ele estará como corpo de luz. Entenderam? Então, porque o corpo físico ele muda conforme a encarnação do espírito num determinado momento da vida do espírito. Muito bem. Este novo ser, então, de uma quinta dimensão, é um espírito perfeito de luz e em um corpo físico de luz. É um corpo diferente do corpo atual meu, aqui de terceira dimensão, com certeza. Então nós teremos uma nova constituição do ser nominal, num novo plano de existência da criação. O Espiritismo fala sobre isso aí, mas com outras palavras, porque eu estou enfocando aqui planos de vida diferentes. Eu estou colocando um conceito um pouco diferente da doutrina espírita, mas que ela coaduna perfeitamente. Então, nós somos um corpo de luz, nós somos luz, tanto o espírito como o nosso corpo, tudo é luz. Mas é a luz não incandescente, é a luz que se originou lá da luz infinita da criação. Entendeu? Antes da formação da matéria. No vídeo passado, eu vou voltar um pouquinho agora. No vídeo passado, eu citei os corpos, lembram? Bioenergéticos do meu corpo físico. Eu falei em corpo vital. Esse corpo vital é o primeiro corpo bioenergético que está adjacente aqui ao meu corpo físico. Depois eu tenho o meu corpo emocional, depois o meu corpo mental e depois o meu corpo espiritual. Só que está tudo imbricado um no outro. Esse corpo vital ele também é denominado por muitos autores de várias doutrinas, inclusive esotéricas, no caso até desde os egípcios. Ele é denominado de duplo etérico. Mas no Espiritismo nós chamamos de corpo vital. É o mesmo nome são dois nomes para a mesma coisa. Eu só quero enfatizar o seguinte, é só um conceito. Este corpo envolve o meu corpo físico e sobressai dele cerca de 1,5 milímetros a 2,5 milímetros da pele. É possível a gente ver, eu vejo esse corpo tranquilamente. Ele é de um azul bem claro quando não há bloqueios. Quando há bloqueios, a coisa começa a ficar complicada. Ele varia um pouco na espessura conforme a criatura, e pode variar muito. Uma criatura que tem mais energia vital ou menos, que tem a ver com aquela produção do ATP a nível das células. Esse corpo etérico, eu estou só falando isso para dizer que o corpo etérico ele dá sustentação às estruturas que pertencem à quarta, à quinta, à sexta, à sétima dimensões. E ele vai se utilizando conforme o estágio em que eu estiver na evolução do meu espírito e do corpo físico inerente. É só para constar esse conhecimento. A quarta dimensão, então, ela pertence ao plano astral, como eu já falei, onde se armazenam os padrões kármicos dentro do corpo etérico. Essa dimensão aciona os movimentos que fluem em torno dos outros corpos de energia.
dando origem às experiências kármicas que nós temos aqui neste planeta de provas e expiações. A quarta dimensão, na verdade, ela concorre aqui no nosso nível aqui de vida, da terceira e quarta dimensão, concorre para manter o DNA atuando em níveis restritos ao quê? A sobrevivência e reprodução, que é a perpetuação da espécie, porque estamos aqui, né? Limitando o quê? A quantidade de luz que o corpo físico pode absorver. Então, a sobrevivência e perpetuação da espécie são características de todos os seres orgânicos deste planeta. Estão compreendendo isso daí? Então, existe também uma estrutura de quinta dimensão do corpo de luz. Isso que está em evolução para a quinta dimensão. E nessa estrutura há algo lá, há uns cristais, chamados cristais etéricos. Esses cristais bloqueiam certos fluxos, impedindo que o meu corpo de luz ele seja ativado prematuramente. E eu tenho uma meditação de vitalização desse corpo de luz, porque nós já temos o corpo de luz aqui. A Kundalini já é o precursor desse corpo de luz. E é uma energia poderosa que todo ser humano tem. Todos os outros seres também, animais também apresentam. Mas nós temos a nossa Kundalini. Mas esse corpo de luz, ele impede que a gente... impede a caminhada para a quinta dimensão, mas nos mantém aqui com esses cristais, que eles travam, eles bloqueiam certos fluxos para que o corpo de luz não seja ativado aleatoriamente. O corpo de luz só é ativado se nós trabalharmos a nossa ascensão espiritual. Isso não consta da doutrina espírita, são outros conhecimentos e complexos que eu não vou estender aqui. Então, a ativação do corpo de luz exige pré-requisitos espirituais para que possa acontecer no ser nominal. Ficamos todos travados aqui na terceira e quarta dimensão. Por exemplo, qual é um pré-requisito para o corpo de luz poder ficar mais vitalizado e ativado? É necessário que haja a unificação dos chakras, que eu mostrei num vídeo lá atrás, há meses atrás. Eu sou unificado permanentemente em todos os meus chakras, tanto do meu campo bioenergético físico, como do campo do perispírito do espírito. Então, eu tenho que trabalhar, tenho que ter isso. E isso aí nos é dado pelos mentores espirituais, com certeza. E dependendo do meu trabalho espiritual, da prática do amor incondicional, a transformação que eu tenho que exercer sobre o meu espírito, e que abrange a ascensão espiritual como um todo. Então, quando eu trabalho essa ascensão espiritual, eu estou dando um detalhe agora. Quando eu trabalho essa ascensão espiritual, eu posso ficar unificado, tenho que trabalhar no meu dia a dia a prática do amor incondicional, tenho que me transformar, tenho que me autoconhecer. Quando eu fizer isto, eu fico com o meu corpo de luz se abrindo para a quinta dimensão, embora eu esteja vivendo na terceira dimensão. E tudo muda em termos de qualidade de vida, de saúde física, de saúde espiritual, não há bloqueios e a gente vive razoavelmente feliz num ambiente feroz do mal neste planeta. Entenderam? Isso que eu falei agora é importante. Não era para falar sobre isso, mas falei. Então, o corpo de luz, ele caracteriza-se por uma frequência vibratória de energia que aumenta gradualmente e, ao mesmo tempo, por uma diminuição da densidade estrutural do ser, como eu já falei. Vai se utilizando tudo, o meu corpo físico, os meus campos bioenergéticos e o meu espírito. E isso vai me dar ensejo ou condições de compreender sobre os seguintes aspectos. A minha integração de corpo físico com a presença multidimensional e controle do meu espírito sobre todo o meu ser. Vai me dar condições de compreender a ascensão espiritual e a prática do amor incondicional o tempo todo.
E também a possibilidade, em terceiro lugar, de eu compreender a minha união com a fonte, com a presença da fonte. Aí meu corpo de luz, ele está em vitalização, com certeza. Eu estou trabalhando isso, naturalmente que eu sou um cara imperfeito, mas tem que trabalhar. E quando a gente trabalha isso, a fonte criadora, o Deus de todos nós, se revela gradativamente e a gente começa a entender a própria inserção no universo de Deus. E tudo muda, com certeza. Então, vocês estão percebendo que nós estamos numa prisão energética na terceira e quarta dimensões. Perceberam também que os corpos físicos também ascendem à quinta dimensão. Temos que trabalhar a ascensão espiritual como o único recurso, não há outro, podem ter certeza, a fim de desatarmos os nós de energias que nos prendem aqui nestas dimensões. Só que a gente não cai essa ficha, que está distraído porque ele está na luta pela sobrevivência e pela perpetuação da espécie. Presos ao apego, a desejos, e não ficamos atentos ao desapego, não praticamos o amor incondicional, porque é difícil praticar, porque a gente está sempre sendo bombardeado pelo mal. Vocês vejam a corrupção da humanidade atual, tantas coisas, é o poder que estão sempre querendo, é uma loucura. Isso faz parte do contexto do estágio evolutivo da humanidade, é normal no estágio em que nós nos encontramos. Por isso que a ascensão espiritual é individual. Deus é misericordioso nesse aspecto. Cada um trate da sua vida e vai chegar lá nas transições da humanidade, e nós estamos numa transição para um planeta de regeneração. Vai quem trabalhar individualmente a sua própria ascensão, com certeza. Não adianta ficar rezando à noite, meu Deus, me dá isso, me dá aquilo, porque ele não vai dar. Sabe por que ele não vai dar? Porque não é para dar. Eu tinha um cara muito amoroso na minha infância que falava assim, que Deus falava assim, olha-te que eu te olho. E é verdade, temos que trabalhar isso aí. Bom, meus amigos e minhas amigas, vamos interromper este vídeo. No próximo nós vamos falar da nossa união energética com a energia cósmica. É um negócio muito importante. Então, a continuação deste vídeo, nós vamos falar sobre a possibilidade da comunhão entre nós, seres luminais, e a rede cósmica do universo. A rede cósmica do universo é o Deus. Entendeu? E isso vai ser importante. E como é que é essa história? Vai ficar para o próximo, porque o tempo urge. Então, queridas amigas e queridos amigos, nós todos e a presença da fonte somos um. Eu estou falando isso desde o primeiro vídeo. Vamos juntos e misturados praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta e compartilhando conhecimentos. É simples, não precisa muita fala. Aliás, eu vou falar lá na frente que o universo, que é Deus, não tem palavras, mas sim frequência vibracional. Então, meus queridos, o Deus que habita no meu coração, saúde o Deus que habita no seu coração. Namastê.